Bom, eu vou fazer um comentário aqui de uma coisa que eu acredito que muitos de nós não aceitamos essa situação. E é aquela questão daquilo que está escrito na Bíblia, o acontecido ali com Caim e Abel. Veja bem, segundo o que está escrito, passados os dias, né, então veio o Caim fazer ofertas ao Senhor e trouxe como oferta os frutos do seu trabalho, né? Ele era agricultor, ele se dedicou à agricultura. Então ele trouxe ali verduras, legumes, né? Coisas da terra, coisas inanimadas, coisas produzidas pela terra. E quanto que Abel, também ali ao longo dos dias, né, apresentou a Deus, ele fez uma oferta ali de gratidão, né, à divindade que eu estava colocando ali. Também ele fez uma oferta, um sacrifício de um ser vivente, um animal vivente, uma ovelhinha. Pegou uma ovelhinha, um animal vivente, degolou, tirou o sangue, tirou a vida do animal vivente. E segundo a Bíblia, Deus se agradou da oferta de Abel, que era esse ser vivo, era um sacrifício animal, né? Quanto que o Caim, que trabalhava com a terra, era produtor, ele trouxe ali verduras, legumes, frutas, raízes, e Deus não se agradou. Agora eu pergunto, companheiros, se ali não havia disputas, se ali não havia competitividade, né? Por que motivo é que Deus se agradou da degola de um animal, do sangue, verter o sangue de um animal vivo, de uma luz de vida que se apagou? Deus se agradou daquela oferta, que foi a oferta feita por Abel, e não se agradou da oferta feita por Caim, que era uma mandioca, uma beterraba, um alface, né? Um rabanete, um quiabo, uma melancia, produtos da terra. Agora eu penso, que eu não sei, eu acho que muitas pessoas mais sensíveis vão pensar de que, poxa, Deus poderia muito bem se agradar dos produtos da terra, né? Porque foram coisas que foram formadas, né, inanimadas, e formadas inanimadas. Mas e rejeitar aquele outro sacrifício, que era um animalzinho animado. Poxa, era uma vida presente na existência. Por que motivo é que Deus vai se agradar de tomar a vida, a essência de um ser vivo? Bom, companheiros, é o meu pensamento. Eu penso sobre isso, a questão ali do Caim e Abel, né? É porque eu também fazendo ali os estudos, as minhas pesquisas, a minha busca em relação ao que é e o que não é, o que pode ser, o que pode não ser, vendo a questão aí dessa
esse Jesus Cristo, essa reivindicação, né, de direitos, de domínio, de direito sobre a vida, a existência da humanidade, né, que esse Jesus Cristo fez, reclamando, anunciando o saldo. Ele saudou um débito que a humanidade tem com a natureza, né, que todos nós conhecemos, é a morte. Aí vem essa conversa, uma promessa de que nós conseguimos nos safar da morte através desse nome, né? Confiando nesse nome que se apresentou aí diante da humanidade, que diz que é o tal de Jesus Cristo. Então, companheiros, eu pensando, observando, vi que, companheiro, não existe ninguém que seja mais digno de saudar a nossa ofensa do que aquele que foi ofendido por nós. E aquele que foi ofendido por nós, companheiros, aquele primeiro que nós sabemos que morreu, foi o Abel. O Abel, ele é a chave, ele é a porta, ele é a abertura da morte. Porque foi ele que foi levado à morte. Agora, como pode, companheiro, como pode um outro elemento vir e se dizer no direito de saudar a ofensa que só cabe a Abel? Bom, isso é uma das coisas que eu observo, companheiro, para que esses que acreditam nesse Jesus Cristo, esse Jesus esse o Cristo que é o Salvador, que é o Deus da humanidade, que é a única esperança de vocês, né? Que é a promessa de salvação, que é o caminho da vida eterna. Então, esse Jesus Cristo, companheiros, que vocês acreditam, eu acho que ele não é assim realmente merecedor. Vocês mesmos religiosos admitem de que ele ressuscitou ao terceiro dia. Quer dizer, vocês dizem que a vida dele é o preço do resgate da existência da humanidade. A vida dele é o preço de resgate da existência da humanidade. Mas vocês admitem, afirmam de que ele ressuscitou ao terceiro dia. Se ele ressuscitou, companheiros, ele não pagou o preço do resgate. E quando dizem também que ele foi oferecido, alguns dizem que é o Pai que ofereceu ele por amor de Deus. Outros dizem que ele se deu por amor. Eu já falei sobre o Pai, agora vou falar sobre ele. Aqueles que dizem que ele se ofereceu por amor, eu espero que vocês não desprezem aquilo que está escrito. Houve uma ocasião em que ele exclamou: Pai, se possível, ou se for de sua vontade, que passe de mim esse cálice. Quer dizer, ele não estava se oferecendo, ele estava pedindo, rogando para que ele não fosse a vítima de sacrifício. Em outro momento também, ali no madeiro, ainda enquanto estava sendo martirizado, houve a exclamação do personagem: Senhor, por que me desamparaste? Ou, companheiros, a expressão por que me desamparaste
denota uma decepção. Isso mostra que aquele sujeito, aquele elemento, não estava realmente se dando pela humanidade de vontade própria. Além de que, é claro, que as pessoas falam do imenso amor de Deus em dar o seu filho para ser sacrificado. Eu não sei como que as pessoas que falam isso, que pensam isso, que ouvem isso, não pensam que seria um imenso amor de Deus ele se sacrificar pelo filho. Gente, vocês são muito covardes, vocês são muito medrosos, porque vocês veem a perversidade diante do nome do seu Deus. E ainda admitem, ainda afirmam que Deus, por amor, pelo misericordioso amor de Deus, ele deu o seu Filho único no sacrifício pela humanidade. Oh, amigos, oh, covardes, vocês têm medo de pensar de que se Deus fosse mãe, ele jamais daria o filho a ser sacrificado. Se Deus fosse mãe, ele seria sacrificado pelo seu filho e por toda a humanidade. Bom, companheiros, eu ainda vou terminar esse vídeo e eu ainda vou comentar sobre o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, que vocês acreditam que houve ali uma conversa ali de que Davi disse que gostaria de fazer lá uma casa para Deus. E então Deus disse para Natan, né, que falasse para Davi, de que não, que o Davi não faria uma casa, um templo para ele, porque ele tinha as mãos sujas de sangue. E disse assim, Natan, disse que, passados os dias, né, quando Davi já descansasse, né, da vida, então que Deus levantaria um de seus filhos, um da sua semente, e que este então construiria o templo da sua habitação. Mas ele diz claramente o que acontece com aquele que faria o templo da sua habitação. E não condiz com nada daquilo que aconteceu com Salomão. Porque diz que aquele que construísse o templo da habitação de Deus teria ali uma ligação eterna, perpétua, de reconhecimento, obediência e integridade com Deus. E Salomão não teve integridade com Deus. Salomão respeitou a sua devoção com múltiplos deuses. Então, jamais a conversa que foi dita ali, que Natan disse para Davi, a respeito daquele que iria, da semente, da descendência de Davi, iria fazer o templo, a morada de Deus. Não é jamais o Salomão. Que o Salomão ele não responde às perspectivas daquele que o Natan citou quando ele falou com Davi. Bom, companheiros, eu não sei se eu posso prolongar, mas aqui está nos quase uns 15 minutos. Eu paro por aqui e eu continuo outra hora. Companheiros, eu sou ateu, mas fique com Deus.